ter um coração como o de Davi. Irmãos, queridos adolescentes, nós estamos nessa conferência sobre o tema escolhidos, os escolhidos. Quando os irmãos falavam aqui as 3 primeiras mensagens, eu me lembrei de algo da minha infância, da minha adolescência. Principalmente os meninos vão entender isso. Vamos jogar bola. Vamos jogar basquete. Basquete não, que eu sou baixinho, né? Vamos jogar vôlei. Aí vamos tirar o time. Eu sempre ficava por último. E às vezes diziam assim: fica para a próxima. Aí eu montei uma tática. Eu comecei a escolher, dentre os meus amigos, um que tinha o mesmo nível que eu, perna de pau, e chamava ele: vamos tirar o time? Porque aí garantia que eu já estava dentro. Então, nessa conferência nós estamos aprendendo que nós não estamos ficando no fim da fila. Se tiver vaga, joga. Nós estamos jogando no time principal de titular. Quem está feliz com isso? Você e eu fomos escolhidos. É bom ser escolhido, né? E aí as 3 primeiras mensagens falaram para nós que esses escolhidos, em primeiro lugar, eles são abençoados. Vocês sabiam disso antes de chegar aqui? Que Deus fala bem de você? Quem sabia? Mas hoje, quem sabe que Deus fala bem de você? Todos nós vamos sair daqui sabendo: Deus fala bem de mim. Eu posso não ser essa coisa toda. Lembram do exemplo da menina que estava lá na casa da serva, na casa do servo Naamã? E aquela palavra menina significa insignificante. E ela orientou aquele comandante do exército da Síria aí até o profeta. Cantamos aqui um grito de guerra que fala: o profeta falou, a graça jorrou. O profeta falou, o profeta falou. Então aquela menina sabia que o que aquele profeta falasse, a graça alcançaria aquele comandante de guerra que era leproso. E aí quando ele foi até a casa do profeta, ele se decepcionou, porque ele esperava uma recepção à altura do cargo dele. Eu sou um general de guerra. E o profeta só mandou uma mensagem, mandou um aviso: diga a ele que faça imersão no rio 7 vezes. E aí ele voltou decepcionado e não queria fazer. Os seus amigos ajudaram. Falaram para ele: se ele tivesse falado uma coisa difícil, você não faria? Falou: sim. Mas ele falou só ir mergulhar no rio. E aí, aquele general de guerra vitorioso, porém leproso, mergulhou no rio 7 vezes, conforme a palavra do profeta. E ele se tornou alguém insignificante, porque a Bíblia diz que ele se tornou como criança. Sua pele ficou como a pele de uma criança, alguém que não significava mais nada. Vimos também na mensagem 2 que nós precisamos ser plenos. Tem esse ditado, né? Quando alguém está bonitão, diz assim: todo pleno, toda plena.
Mas essa plenitude não é a beleza no aspecto exterior. É Deus preencher todo o vazio que ainda há em mim e em você. Através de quê? De imergirmos na palavra que o Senhor tem falado para nós. Aquele que faz essa imersão, ele se torna importante. Vimos quando o irmão falou aqui, né? Perguntou até, quem é a pessoa poderosa que vocês conhecem? Alguém citou um jogador de futebol. Sabe quem é a pessoa mais importante nesse universo? Você. Porque você está praticando o que Deus fala para a sua igreja praticar. Você só vai se tornar importante se você imitar o servo de Deus. Paulo falou isso, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não sei quem já teve a experiência aqui de querer imitar algum famoso. No tempo que eu era jovem, tinha um jogador chamado David Beckham. Já ouviram falar? Da Inglaterra, né? E você já imaginou? Eu queria ser David Beckham. Não é igualzinho? Ele galego, eu moreno. Ele com corpo atlético, eu com esse corpo aqui, que vocês estão vendo. Tentei até cortar o cabelo igual a ele, mas eu não era ele. Nem jogava o futebol que ele tinha, nem tinha a aparência dele, aí eu aprendi. E hoje, está bem mais claro para mim e para vocês, que quem vai nos tornar importantes não é o aspecto físico. Não é eu parecer com Beckham. Mas quem vai me tornar importante é eu praticar a palavra, imergindo na palavra e seguindo as práticas que o Senhor tem nos dado. Isso vai nos tornar importantes. Na mensagem de hoje pela manhã, Marco falou sobre a casa. Sua casa, como está? Será que está uma bagunça? Eu estava no CEAP e fui falar para os CEAPistas, aí tirei fotos dos quartos. Aí joguei no computador, botei no telão, no Data Show, e começaram a ver aqueles quartos e ficarem envergonhados. Esse quarto que eu moro, que eu durmo. Irmãos, Deus quer encontrar uma casa habitável. O quarto que é você, a sala que é você, a cozinha que é você mesmo, precisa estar de acordo com aquilo que Deus quer encontrar em você. E aí o irmão Marco falou também, no final da mensagem ele falou assim, ó, que quando alguém constrói uma casa, para entrar nela para morar, precisa ter quem lembra? Vocês não estavam aqui de manhã. O habite-se. E custa uma grande soma de dinheiro para tirar esse documento na prefeitura. Quanto mais cara a casa, mais caro o habite-se. Mas Deus está fazendo de você casa, e o habite-se é pela graça. Você não vai precisar pagar absolutamente nada. Então, chegando nessa mensagem dessa noite, veja bem, vocês não podem esquecer, nós já fomos abençoados, nós já estamos recebendo toda a plenitude de Deus e nos tornando plenos, e estamos nos tornando habitáveis para Deus habitar em nós. Mas é necessário que haja a edificação. Capítulo 2 de Efésios, do 1 ao 10, nós vimos pela manhã que Deus quer lhe tornar uma obra-prima, não individual, não um troféu para ser exibido, mas todos nós juntos, desfrutando da palavra, o que vai acontecer? Nos tornaremos
o poema de Deus, a habitação de Deus. E a partir do versículo 11 do capítulo 2 de Efésios, fala assim, ó: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados de circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Sabe, irmãos, essa aqui era a minha e a sua situação. Eu era alguém sem esperança, estranho às alianças de Deus, estranho às promessas. Mas no versículo 13 fala assim, ó: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Isso deixa claro para nós que nós vivíamos um tempo longe do que Deus queria fazer. Mas hoje, você está vivendo algo que Deus quer fazer na sua vida, para lhe tornar essa habitação de Deus. E outra coisa que precisa ficar bem claro para nós nessa noite: nós não somos indivíduos apenas. Por um lado, cada um de nós é uma pessoa que estava no mundo e Deus ganhou pela misericórdia dele. Mas por outro lado, ele nos ganhou para nos colocar em um corpo. Então hoje, você não está mais no mundo, você está na igreja. Quem está na igreja? Diz amém. Quem não está vivendo essa vida coletiva na igreja? Diz amém. Teve gente que nem falou que estava na igreja, nem que não estava. Então estão aonde? Senhor Jesus. Os filhos de Israel, eles foram capturados e foram viver na Babilônia, em terra de ídolos. Mas nós não estamos na Babilônia. Mas às vezes, por ainda não estarmos plenos, cheios da vida de Deus, nós não temos diferença nenhuma dos babilônios, não é? Mas Deus, por meio desse processo de edificação, está mudando a sua natureza. Quando nós vimos para cá, para a estância, e a gente veio do Nordeste de van, nós fizemos algumas paradas para passear. E em uma dessas paradas, nós fomos conhecer o Rio São Francisco. Quem já viu falar no Rio São Francisco? Onde ele nasce? Quem sabe? Em Minas Gerais. Percorre todo o Nordeste e desemboca no mar, não é? E nós tivemos experiência de mergulhar nesse rio. O que eu acho interessante é que na hora que você mergulha, você não vê mais nada, você não ouve mais nada, e você não fala mais nada. O rio lhe domina.
Então, o que é que nós precisamos tirar de lição espiritual desse rio? Esse rio hoje ele está levando água para boa parte das cidades do Nordeste. Foi feita a transposição das águas do Rio São Francisco. E o que é que eu contemplo aqui nesse auditório? A transposição do rio da água da vida. Amanhã haverá saída. Quem vai sair, diga amém. Amanhã nós vamos ter a oportunidade de imergir na palavra. E depois de imergirmos na palavra, levarmos esse rio para as pessoas. Por meio da comportagem dinâmica. Temos recebido nos diversos grupos, irmãos, muitos testemunhos de adolescentes que têm saído para orar pelas pessoas. Quem já teve a experiência de orar pelas pessoas? Muitos, hein? Graças a Deus. Quem vai ter essa experiência amanhã? Então nós vamos ter a oportunidade de levar esse rio da água da vida, esse rio da graça, até as pessoas. Vamos desfrutar aqui de um versículo em Efésios capítulo 3, versículo 17, que diz assim, ó: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando você vai fazer uma construção, é necessário, nós vimos no semestre passado, é necessário que tenhamos areia, pedra, cimento, tijolo. E se nós tivermos apenas cimento, aliás, apenas pedras e tijolos, sem nada ligando, pode até crescer a edificação, mas se tornará frágil. Sim ou não? Então esse versículo aqui, ele primeiro fala que nós estamos arraigados. O que é estar arraigado? É criar raízes. Deus está desejando que você crie raízes nele mesmo. E a consequência é que você vai ser edificado, alicerçado, num firme fundamento, para que esse edifício cresça. Percebem? Quanto mais nós desfrutamos da palavra, quanto mais nós imergimos na palavra, muito mais, coisas naturais do seu ser vão sair, e algo da vida de Deus vai lhe edificar. Então o que nós precisamos é fazer imersão na palavra. Quem já teve experiência aqui nessa conferência de imergir na palavra? Quem nunca tinha tido experiência de fazer imersão na palavra? 2 ou 3 corajosos que falaram que sim, mas eu acho que tem muito mais. Mas isso precisa agora fazer parte do seu e do meu viver. Quanto mais imersão na palavra, mais você vai se sentir como Davi, que não olha para suas próprias coisas, Deus cuida delas. É por isso que nós devemos sempre ter a oportunidade de imergir na palavra. Antes de subir aqui, Jones me falou que vai ter SEAP nas férias. Não me pergunte como vai ser. Depois os irmãos vão dar todos os caminhos para você participar. Mas nós não podemos não participar. Precisamos nos envolver. Hoje à tarde vocês tiveram atividades. Quem participou das atividades? Vocês gostaram das atividades? Muitos imergiram na lama, né?
Mas nós precisamos imergir no rio da graça para praticar a palavra do Senhor. Voltando aqui para Efésios capítulo 2, no versículo 19, fala o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Percebe, queridos adolescentes e queridas adolescentes, percebem que agora nós não somos meros indivíduos separados, estranhos às alianças, sem esperança, sem Deus e no mundo. Agora nós somos da família da fé. Nós somos da família de Deus. E essa família está nos ajudando a edificarmos a casa de Deus. Você e eu precisam estar totalmente comprometidos com aquilo que Deus fala. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma experiência para amanhã? Quem pode ficar de pé? Amanhã vai ter saída. Então vamos fazer uma pequena experiência para amanhã, tá? Com o irmão que está do seu lado, ou com a irmã que está do seu lado, você vai perguntar assim para ele, ó: posso orar por você? Pergunta. Ele respondeu que pode? Então ora por ele. Tem kit aí na mão? Amanhã vai ter. Amém? Todos oraram? Continua. Amém? Alguém passou o kit aí? Amanhã tem rua, hein? O versículo 20 do capítulo 2 de Efésios fala assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Isso mostra que o Senhor tem sempre levantado apóstolos. E esses apóstolos dão uma direção para a igreja. Lançam um fundamento para que pratiquemos. E nesse fundamento, é com base nesse fundamento que nós saímos para a rua. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o Senhor deu ordem aos discípulos que fossem para Jerusalém. No capítulo 2, ele apareceu, distribuído como língua de fogo no meio deles, e miraculosamente, aquelas pessoas que estavam em Jerusalém entendiam o que Pedro e os 11 falavam. Mas no final do capítulo 2, eu quero ler para vocês, fala assim, ó:
Final do capítulo 2 de Atos. Senhor Jesus. Versículo 42 diz assim: e perseveravam no ensinamento dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, aquele grupo de pessoas que Deus ganhou, o que é que eles faziam? Perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Levando para Efésios 2, eles estavam sendo edificados no fundamento dos apóstolos. E no capítulo 3 de Atos, aconteceu o primeiro milagre. Os discípulos saíram, os apóstolos saíram, e alguém pediu uma esmola. Pedro falou assim: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Amanhã, com base no fundamento dos apóstolos, o que é que nós vamos fazer? Não temos ouro ou prata, mas o que temos vamos dar às pessoas: a salvação de Deus. Levá-las a invocar o nome do Senhor, levá-las a adquirirem os livros que falam do Evangelho do Reino, para que elas também possam ser edificadas. No livro dos Salmos, no capítulo 138, Salmos. Vocês estão com a Bíblia aí? Estão me acompanhando ou não? Bom. Eu sei que vocês não estavam me acompanhando. Salmo 138, versículo 2. Diz assim, ó. Prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de todo o teu nome, acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Vamos imergir nesse versículo. Aqui fala o seguinte, ó: prostrar-me-ei. O que é se prostrar? É ter reverência à palavra que Deus tem nos falado. O irmão Pedro tem falado repetidamente que nós precisamos ter reverência à palavra, receber no nosso coração e praticar essa palavra. E aqui o salmista fala: prostrar-me-ei. Aonde? Para o teu santo templo. Onde é o santo templo do Senhor no Novo Testamento? Faltaram essa aula, não foi? Ninguém sabe o que é o santo templo do Senhor no Novo Testamento? É a igreja. É onde você foi colocado para edificar a casa de Deus. Então nós precisamos receber essa palavra com reverência e aplicá-la no nosso viver da igreja. Continuando, fala: louvarei o teu nome. Isso mostra que, quando nós nos enchemos da palavra, tudo que é negativo sai de nós. Por que é que eu e você ainda tem tanta coisa negativa? Alguém pode me responder? É exatamente isso aí que a irmã falou. Ainda temos tantas coisas negativas porque não estamos totalmente cheios. E o que precisamos para nos encher? Imersão na palavra. Receber a palavra com alegria e praticar. Isso vai nos dar que todo vácuo, tudo que é negativo, espontaneamente, naturalmente vai sair de nós,
você não vai nem ver, mas Deus vai lhe transformar. Vai tirar você de ser uma pessoa insignificante e passar a ser uma pessoa importante na edificação da casa dele. Continuando no versículo, fala assim, ó: louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. A misericórdia é algo que nós não merecíamos, mas nos alcançou. E a verdade é a sua realidade de desfrutar dessa palavra. A palavra é falada e não soa para mim como algo fictício. Queridos adolescentes, querida geração santa, vocês vão trazer o Senhor de volta. São vocês, como o irmão Pedro falou aqui no primeiro dia, que estão na vanguarda desse exército. Claro, tem toda uma retaguarda cuidando de vocês. Essa conferência é um exemplo disso. Mas são vocês, por meio de imergir na palavra, de praticar essa palavra, de ter experiência com essa palavra, que vai facilitar o caminho da volta do Senhor. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para vocês a importância que Deus está dando para vocês nessa era. Eu sempre repito a mesma frase no CEAP. Deus tem muito mais condições de usar grandemente vocês do que nós. A geração do cabelo branco. Existe ainda em nós muitos conceitos que travam aquilo que Deus quer fazer. Vocês não têm. Existe ainda muita caixa que a gente precisa sair da caixa. Vocês nem caixa têm mais. Então, é importante notar, perceber e entender que é essa geração que vai facilitar a vinda do Senhor, edificando a sua casa. E você é alguém que está nesse processo. E você é alguém que Deus usa hoje. Não pense, eu vou para o CEAP, quando eu terminar o CEAP, Deus vai me usar. Não, Deus usa você hoje, leva para o CEAP, usa no CEAP e usa depois do CEAP. Quem quer fazer CEAP nas férias, diga amém. Quem quer sair nos adolescentes sem guerra, diga amém. Quem vai edificar a casa de Deus, diga amém. Esse é o exército que Deus espera para concluir essa era. Ainda discorrendo nesse versículo 138, que ele fala: por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Quando fala em nome e palavra, de que é que nós lembramos? Qual versículo na Bíblia que vem à sua memória quando fala o nome e a palavra? Também, mas aquele que fala assim, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Está onde? Onde está esse versículo? Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Irmãos, o versículo fala assim, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que abre, aliás, que tens pouca força.
O irmão Pedro tem repetido isso várias vezes. Não temos força financeira. Não temos força política. Não temos força social. Mas temos um exército. E esse exército está aqui. E muito mais, nas cidades onde vocês reúnem, vocês vão influenciar ainda mais os adolescentes a estarem se enchendo da palavra pela imersão e saindo para praticar a palavra. Essa é a nossa força. E aí, continuando aqui, fala: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós que estamos na igreja, que somos incumbidos de edificá-la, foi que Jesus Cristo falou em Mateus 16: edificarei a minha igreja. Vocês faltaram às aulas, hein? Parece que ninguém aqui veio do serviço de criança. Edificarei a minha igreja. Então o Senhor, Ele está trabalhando por meio do seu falar a edificação da igreja. Ah, irmão, mas eu sou insignificante. Sim, como aquela menina que falou para Naamã, para a esposa de Naamã, a esposa transmitiu para ele: tem profeta em Israel. Se o meu Senhor fosse ao profeta, o profeta falaria e curaria ele da lepra. Quem são essas meninas? Quem são essas meninas insignificantes? Que conduzem. Pode levantar a mão, não tenha medo não, você também é. Não é só as meninas do sexo feminino não. Todos nós somos insignificantes, mas nós conduzimos as pessoas para a palavra de Deus. E o resultado é cura. Cantamos agora mesmo no hino. Levando cura, esperança e amor. Trazendo vidas ao nosso Senhor. Por meio da palavra que ouvimos, nós somos encorajados a levar cura. Consequentemente, opera-se também cura em nós. Opera-se transformação em nós. E nós passamos a desenvolver uma vida íntima de comunhão com Deus. Por isso que nós não podemos parar. Cantamos também, fala isso no hino, né? Não vamos parar. Não é isso? Eu canto pouco e ruim, mas o hino fala isso. Temos que ser imparáveis. Onde estivermos, somos aqueles que propagam essa palavra para edificar a igreja. Chegando aqui à conclusão do versículo de Efésios capítulo 2. Final do texto dessa mensagem fala assim, ó. Versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Meus queridos, se nós formos aqueles que praticam a imersão na palavra, que praticam as saídas para orar pelas pessoas, vamos sair às ruas, orar pelas pessoas e elas vão viver. Se nós somos esses que fazem do nosso viver a prática dessa palavra, não se preocupem, Deus vai trabalhar em você a ponto de você se tornar esse santuário dedicado ao Senhor. Por fim ele fala, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação
de Deus no Espírito. O final de tudo é que você se tornará essa habitação de Deus no Espírito, essa casa de Deus. Tudo vem pela prática da palavra. Aquilo que Deus nos fala e nós praticamos, faz com que haja um trabalho no nosso viver, da edificação da casa do Senhor. Por isso, irmãos, por isso, irmãs, nós não podemos parar, nós não podemos deixar de praticar essa palavra. Por quê? A prática dessa palavra faz com que, preste atenção no que eu vou falar. A prática dessa palavra faz com que eu deixe de ser alguém que estou sendo rebocado por outros, como um zumbi, né? Alguém me levando. Tem sempre alguém me puxando. Vamos lá, vamos lá. Se você começa a praticar essa palavra, através de imergir na palavra, através de praticar o que o Senhor tem falado para nós, você vai virar aquele que traciona e leva outros com você. Você deixa de ser rebocado e passa a ser alguém que leva outros. Então, o que Deus está querendo fazer com essa geração, e eu me incluo, sabia que eu sou adolescente? Tem uma bola de futebol aí? Se tiver, eu mostro. Claro que eu estou brincando. Mas eu quero dizer para vocês que vocês e nós vamos mudar tudo que há de negativo nesse mundo, tudo que há de negativo entre os cristãos até, e vamos fazer com que a igreja seja edificada. E o resultado disso é que minha vida individual também será edificada. E aí haverá o desejo do coração de Deus. Deus encontrará uma casa para morar e nós moraremos em Deus. Louvado seja o Senhor.